Olá pessoal, estamos aqui com o segundo vídeo da janela de Johari, onde eu vou começar a falar do terceiro quadrante, o quadrante da fachada. Já falei no vídeo anterior a respeito do quadrante arena, no qual tudo que você faz é percebido tanto por você como pelas outras pessoas, e também do quadrante da mancha cega, onde aquilo que você faz só é percebido por outras pessoas e não por você. O quadrante da fachada é justamente o contrário. É aquela coisa que você sabe sobre você, mas ninguém sabe sobre você, pelos mais variados motivos. Então, digamos que você faça parte de algum grupo, que você está muito bem integrado, que você conversa bem, que você consegue sair com as pessoas, e esse grupo tem alguma restrição em relação à religião. E aí você esconde essa religião desse grupo porque você quer fazer parte desse grupo. Claro que de uma maneira não prejudicar, de uma maneira que não fira os seus dogmas e tudo mais. Mas, sabe, para que você não sofra um certo bullying ou para que você não seja excluído desse grupo. Isso é uma das razões da fachada, mas poderia ser também aquele talento que você tem e que você prefere que as pessoas não saibam. Digamos, você é um policial federal e cada vez que você conta a alguém que você é um policial federal, eles acham que você tem que resolver todos os crimes do bairro dele, ou que você tem que fazer a investigação em relação a todos os problemas que eles têm, ou que você deva ser guarda-costas deles, ou algo assim. Ou, de maneira análoga, você é um bom pintor e as pessoas querem que você pinte a casa delas, mas que você não cobre muito alto, ou que talvez até nem cobre, fique te explorando de uma maneira absurda. Você já viu isso acontecer no seu grupo e você não quer que aconteça isso com você. Então, essa coisa que você tenta esconder, às vezes esse seu talento, ou essa sua, às vezes o seu defeito mesmo, né? Qual que poderia ser aquele defeito? Vamos considerar um defeito entre aspas, né? O sujeito não sabe dirigir, mas ele esconde isso das pessoas. Mas essa é uma parte mais difícil de esconder, né? Mas digamos que você consiga esconder, já que você nunca tem que pegar um carro. Um homem que não sabe dirigir, sabe, é um sujeito que sofre um certo bullying na sociedade, sabe? Ele pode vir a ser perseguido mesmo. Você não sabe dirigir, você não é homem, não sei o quê. Até as mulheres sabem dirigir, você não sabe, aquela coisa. E você não tem mais direito à escolha, sabe? Então, para evitar esse tipo de discussão, você não conta isso para as pessoas. Isso, sabe, acaba se tornando um foro íntimo. Ou, de repente, até aquela coisa que eu falei do futebol ali no primeiro quadrante. Você torce para um time de futebol, mas todos do seu serviço ou da sua sociedade, do seu convívio, torce para outro time. E você prefere não falar que você torce para aquele time rival, porque você vai se incomodar, sabe? Vai sofrer um certo bullying, porque, sabe, o time de futebol é um negócio que às vezes pode provocar uma violência muito séria, né? É claro que eu suponho que hoje em dia as pessoas não façam esse tipo de coisa na grande maioria da sociedade, em que pese todas essas brigas de torcida, que daí já é uma outra história. Acho que a sociedade não tem muita restrição em relação ao time que você torce. Mas quando é um time rival, aquele time que você está sempre pegando no pé quando não vai bem, é até chato, né? Que você tem que ficar se defendendo o tempo todo, ou dizendo por que o fulano perde ou o ciclano perde, quando o clube é independente de você. Você não tem influência nenhuma sobre o clube. Se ele perde ou ganha, não foi você. A única coisa que você dá para o clube é um dinheiro lá do ingresso, né? Mas você não tem ingerência nenhuma. Você não pode tirar um jogador, botar outro, você não pode alterar a tática, você não pode, sabe, escolher os adversários, você não pode, por exemplo, pegar o seu time e botar para jogar com um grande clube, você não pode escolher os torneios que ele vai jogar, a não ser no videogame. Quer dizer, então, notadamente, você não tem culpa ou mérito nenhum quando seu time ganha ou perde. Mas as pessoas não entendem isso. E daí você prefere esconder essa situação para que você não passe por esses problemas, né? Lembrando que o Janela de Johari foi tema do Saia Justa de algum tempo atrás. Eu não me lembro exatamente qual ano, mas o Dom Moscovis e a Mônica Waldvogel estavam nesse Saia Justa e daí falaram dessa situação do que eles poderiam exemplificar em suas vidas, né, em relação a esses quadrantes. Então agora vamos para o quarto quadrante. O quarto quadrante é o quadrante desconhecido, aquele que você não sabe sobre você,
e ninguém mais sabe sobre você. Aí nós podemos dar vários exemplos. Eu vou iniciar com um exemplo do Moscovis, que falou nesse programa. Ele disse que tinha um sonho recorrente no qual ele estava nadando, e daí em dado momento ele tentava subir a superfície porque ele estava sem ar, e uma ostra agarrava o pé de pato dele. E aí durante muito tempo ele sonhou com isso e ele não conseguia, né, escapar dessa ostra e acabava morrendo afogado, ou tendo a sensação que estava morrendo afogado. Até que em um determinado momento ele pensou, poxa, é só tirar o pé de pato e eu consigo chegar lá em cima. E daí ele começou a pensar naquela situação, que quando eu sonhar, né, com a situação que eu estou me afogando, eu retiro o pé de pato e vou para cima. E na outra oportunidade, quando ele sonhou com isso, a primeira ideia que já veio para ele foi retirar o pé de pato. Ele retirou o pé de pato e foi até a superfície para tentar respirar. E quando ele chegou até a superfície, havia um vidro no qual ele não podia atravessar e, sabe, morreu afogado do mesmo jeito. Por que essa situação? Pode dizer assim, o desconhecido. Eu até fiz uma anotação aqui que não há nada mais desconhecido para o ser humano do que o sonho. Quer dizer, o sonho, eu acho que é a parte onde você menos sabe o que está acontecendo com você. Porque quando se trata de realidade, você consegue, digamos, direcionar os seus passos, saber onde você vai, planejar, objetivar, né, às vezes a longo prazo. Então, você realmente sabe quais passos dar, o que pode dar errado, uma ou outra eventualidade pode atrapalhar você, mas você sabe onde você está pisando. Quando se trata de sonho, não. No sonho você não tem nada a ver com a realidade. Eu mesmo posso contar a vocês que eu tinha um sonho no qual o elevador ele não subia e descia, ele ia lateralmente, sabe? E às vezes em forma de ondas. Então é uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Mas em se tratando de desconhecido mesmo, a coisa mais concreta é a situação inusitada. Quando você está, por exemplo, você é um cidadão, sempre viveu na cidade, e de repente você se vê perdido na selva. A forma como você vai agir na selva é algo completamente novo, totalmente desconhecido, tanto seu quanto dos seus. Porque ninguém poderia dizer assim, puxa, como ele agiria numa selva? A não ser que você já tenha feito um teste de sobrevivência, você não tem a menor ideia de como vai agir numa selva. E de repente você vai se ver caçando javalis, ou fazendo moradas, né, passando algum tempo por ali, ou de repente tecendo roupas para você mesmo, ou de repente colhendo frutas nos mais altas árvores, e você jamais tinha subido numa árvore. Então é uma coisa totalmente desconhecida. Outra coisa também que é desconhecida, mas que é bastante real em relação a quase todas as pessoas, é quando você está numa situação de muito perigo e você tem uma força descomunal. Se você está com muito medo de alguma coisa, você começa a ter uma energia tão grande, digamos, para correr daquela situação, que você não teria normalmente. Você bate o recorde mundial de 100 metros rasos, que o Usain Bolt vive batendo o tempo todo, mas não porque ele tenha medo, mas é porque ele é um sujeito sensacional. Mas você, que é um cara comum, que jamais bateria esse recorde, bateu porque, sabe, você estava numa situação extrema, de extrema dificuldade, você tinha que ter aquela força. Ou de repente erguer algo de 100, 200 quilos que somente os halterofudistas conseguiriam erguer, você ergue naquela situação porque você ganha uma força realmente descomunal. Essa força, por exemplo, que foi explorada naquela série Incrível Hulk dos anos 70, no qual o David Bruce Banner tenta procurar onde está essa força no ser humano, e ele pega várias pessoas, né, que tiveram essa força, e ele não entende por que quando aconteceu com ele, ele não teve essa força. E daí ao explorar isso, ele acaba encontrando o Hulk, né? Então, quando se trata de desconhecido, realmente essa situação eu acho que é a mais flagrante, né? Quando você está numa situação de dificuldade, você tem uma força descomunal, ou às vezes você tem uma inteligência descomunal e você age de uma forma que você jamais saberia e que ninguém mais saberia. Então, é disso que se trata a Janela de Johari. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite e positive o vídeo. Se você tem alguma ideia, alguma proposta, quer falar a respeito da Janela de Johari, pode fazer um vídeo resposta. Se você quiser escrever algum comentário a respeito dessa janela, você pode escrever também.
Infelizmente eu não devo ter os links aqui do programa do Saia Justa, mas se você procurar aí no YouTube você vai acabar encontrando alguns pedaços, né, desse programa e talvez fique mais claro para você do que exatamente eu estou falando. Eu espero ter sido bastante claro para vocês e bom dia, boa tarde, boa noite, boa